Eu espero, irmãos, que a mensagem de hoje, eu procurarei ser breve, porque nós já tivemos um musical, mas tomando um pouquinho mais ou um pouquinho menos de tempo, eu espero que a mensagem fale profundamente ao teu coração, que você saia daqui transformado por tudo que está acontecendo aqui hoje, os louvores, a comunhão e a palavra também, tá bom? Que Deus abençoe. Pelo poder dela, eu creio que pode ser trazido para você algo completamente novo, algo que você não esperava, algo pelo qual você não esperava, que vai edificar a tua vida nessa noite, vai te renovar e te revigorar para as lutas espirituais que você tem, que eu tenho, que todos temos. Amém? Amém. Eu não sei quantos os irmãos sabem, eu preciso colocar o alarme de manhã 4, 5 vezes na sequência para ele despertar, porque senão eu não desperto. E eu sei que alguns também fazem isso. Quem faz? Quem tem essa... Não estou sozinho no mundo, graças a Deus. Então eu quero contar para vocês uma técnica que eu descobri. Porque para mim o que acontecia? Eu punha de 15 em 15 minutos. O que acontecia? Era 1 hora antes que eu começava a acordar, né? Em 15 minutos até tocar o outro, dava tempo de dormir de novo. Não é? Então você pega no sono, aí você dorme de novo, aí toca de novo, você desliga, aí pega no sono de novo, dorme de novo. A técnica é assim, agora por umas 3, 4 vezes assim, de 2 em 2 minutos, entendeu? Porque daí não tem jeito. Aí você acorda, né? Experimentem que vocês vão ver que... Porque o que acontecia no passado era a Gi que acordava. Ela acordava antes, tomava banho, aí ela chamava uma, chamava duas, chamava três. Chegava uma hora que ela falava, escuta, e aí, vai ou não vai? Tem gente que não tem. Aí eu levantava. Agora, por conta, tem aquele negócio, você bate uma, bate duas, bate três, acaba o alarme, você continua, e aí foi-se o horário. Hoje eu gostaria de falar sobre despertar. Hoje eu gostaria de falar sobre o sono do espírito. E tem algo a ver com essa questão de você acordar ou não, e te chamarem para acordar ou não. Eu convido você a abrir a Bíblia em Tiago. Eu vou para o texto. Hoje à noite você é um agraciado. Hoje é a última mensagem de Tiago. Depois de um ano. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Depois de um ano, eu estou encerrando Tiago. Depois nós teremos mensagens de Natal. Depois teremos as minhas férias em janeiro. Em fevereiro começa uma jornada que eu não sei quando vai acabar. Começa o Evangelho de João. Eu não sei quantos anos isso vai tomar. Vamos lá, Tiago 5, 19 e 20. Se você quiser acompanhar na minha versão, ela está na projeção e diz assim: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Eu vou ler de novo. Meus irmãos, se alguém de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Hoje eu não quero falar acerca de quem é esse cara que se desvia, porque ele fala, meus irmãos, se entre vocês, né, se entre vós, eu não quero entrar no mérito se esse cara desviado, ele é da igreja, ou ele é alguém que nunca ouviu e nunca aceitou. Hoje o mérito da questão é o fato e a possibilidade de nós podermos ser usados para aproximar alguém de Deus, para trazer alguém para Deus, seja alguém que está voltando, seja alguém que nunca esteve próximo de Deus. Eu e você sermos usados para reconciliar alguém com Deus. É sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite. Primeiro ponto que eu queria trabalhar com a igreja é de que nós somos a voz de Deus. Nós, tirados das trevas, chamados para a luz, chamados a viver o Evangelho que o Senhor Jesus Cristo pregou, chamados a deixar uma vida de rancor, a deixar uma vida de mentira,
a deixar uma vida de desonestidade, a deixar uma vida de violência e agressividade, para vivermos uma vida de verdade, de amor, de perdão, de altruísmo, etc., os valores do Evangelho. Nós temos uma responsabilidade de sermos, para essa geração que se esqueceu de Deus, e que cada vez mais tem se esquecido e deixado Deus de lado, somos chamados pelo Senhor para ser a voz de Deus, uma voz de convocação a essa geração. Voltem-se para Deus, arrependam-se dos seus pecados. E quando eu penso nesse trabalho de, como disse Tiago, ele fala assim: quem salva uma pessoa dos seus pecados, né? Quem convence, quem traz de volta uma pessoa que está desviada do caminho da verdade, ela faz com que muitíssimos pecados sejam perdoados. Ela salva uma vida. E quando eu penso nisso, eu penso que hoje em dia, talvez as pessoas estejam fartas de escutar da mensagem do Evangelho. Talvez elas estejam fartas de escutar sobre igreja. Talvez elas estejam fartas de escutar sobre tudo isso que eu não sei se você assiste na televisão, vê na televisão, mas que muitas pessoas certamente veem e assistem. Líderes que levam pessoas para um lugar para ficar tentando convencê-las de dar dinheiro para receber o favor de Deus. E aí, por conta desses grupos, o que acontece? Quando nós vamos apresentar o Evangelho, o caminho do Evangelho, as pessoas, por mais que elas não nos digam isso, talvez internamente elas estejam pensando: ih, já vai querer lá me levar para a igreja, o cara ficar falando lá de dízimo, o cara ficar falando de oh glória, oh aleluia, oh a paz do Senhor, etc, etc, etc. E as pessoas estão cansadas disso. Porém, apesar de elas estarem cansadas, nós continuamos tendo de ser a voz de Deus. Nós lutamos não só contra o nosso inimigo, mas nós lutamos às vezes contra os próprios desserviços que a igreja presta no mundo. Por exemplo, nessa semana eu vi circulando no Facebook um paralelo entre uma música secular, uma música popular brasileira, e os versos de uma canção de uma música evangélica, da qual eu não vou me lembrar, mas os versos eram mais ou menos assim: olha, aquela pessoa que não te ajudou quando você estava na pior, quando vier a sua vitória, ela vai se lascar. Uma coisa assim, tá? Estava bonito, estava no nosso igrejês, estava no nosso evangeliquez, né? Estava palatável. Mas o resumo da ópera era esse: ó, aquele que lá não quis te ajudar, né? Aí fala na tua luta, nos teus caminhos e tal. O resumo era esse: ele vai se lascar. Numa roupagem evangélica, né? Com um rótulo evangélico, com uma maquiagem evangélica. Então, meus irmãos, nós temos de ser a voz de Deus, para podermos trazer pessoas de trevas em que elas se encontram, para compartilharem da luz que nós conhecemos. Porém, às vezes, como eu falei, é difícil, porque a própria igreja presta um desserviço. Como que nós vamos fazer isso? Como que a igreja vai ser voz de Deus no mundo? Como que a igreja vai pegar esse cara que está desviado e vai reaproximá-lo de Deus? Nós devemos trabalhar com amor, nós devemos trabalhar com atos de caridade, nós devemos trabalhar procedendo no meio de uma sociedade má. Nós devemos ter uma conduta improvável, uma conduta que outras pessoas não teriam, uma conduta improvável, que alguém possa olhar e falar: poxa vida, por que essa pessoa está fazendo isso? E nós podemos dar testemunho: eu faço isso porque eu sou um seguidor de Jesus, eu faço isso porque eu sou um cristão, eu faço isso porque eu tenho temor de Deus. Uma conduta impensável. Meu Deus, é impensável que alguém poderia agir dessa forma. Pois é, essa pessoa fez assim porque ela tem temor de Deus.
porque ela é uma seguidora de Jesus Cristo. É assim que nós seremos voz de Deus para essa sociedade. É assim que nós conseguiremos trazer de volta esse que está desviado, salvar a vida dele e cobrir uma multidão de pecados, como diz o texto de Tiago. Trazendo para a igreja, sim, trazendo para a igreja também. Hoje nós temos visitantes, né? Ontem, a Chagas Amigas, tivemos visitantes. Semana passada, culto de missões, tivemos visitantes. Trazendo as pessoas para esse lugar em que se fala sobre amor, em que se fala sobre perdão, em que se fala sobre altruísmo, em que se fala sobre misericórdia, em que se fala sobre cuidado para com o próximo. Ah, pastor, eu não tenho facilidade para pregar para as pessoas. Você não precisa. Eu também não tenho facilidade para pregar para as pessoas. Convide para um evento, convide para um culto, e aí ela vem, e aí ela escuta acerca dos valores que nós prezamos. Que aqui não é uma casa em que se troca dízimo por bênção. Aqui é uma casa em que se ensina sobre a paz de Deus, em que buscamos viver na nossa vida, no nosso casamento, na relação com os filhos, no nosso trabalho, na nossa relação com os nossos parentes, irmãos, pais, tios, o amor de Deus. Então esse primeiro ponto é: nós temos de ser a voz de Deus para trazer de volta esse que está desviado, para que a vida dele seja salva, para que essa multidão de pecados seja coberta. E se nós não fizermos isso, meus irmãos, nós vamos estar demonstrando uma crueldade imensurável. Se nós não estivermos nos importando com as pessoas que vivem entristecidas, que vivem na desgraça, que vivem na violência e na agressividade, que vivem na mentira, que vivem com os valores do mundo, se nós não estivermos preocupados com elas, saibam que elas vão perecer. Saibam que nós vivemos dias como os dias de Noé. Os dias de Noé eram o seguinte: vai acabar tudo. Vai acabar tudo. Nós precisamos ser a voz de Deus para essa sociedade. E se nós nos calarmos, olha o que diz o texto. É Tiago mesmo, um capítulo para trás. Nós inclusive já passamos aqui, 4,17. Ele diz assim: pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu não sei se eu convido tal pessoa lá para participar da igreja. Convide. Se você deixar, talvez fosse você a pessoa que Deus ia usar para trazê-la para o Evangelho, e você se calou. Faça o bem de apresentar o caminho do Evangelho às pessoas. Primeira conclusão que eu gostaria de deixar com a igreja é essa: nós que fomos chamados para a luz de Deus, somos a voz de Deus nesse mundo de trevas. Você é a voz de Deus dentro do teu lar. Você é a voz de Deus para o teu cônjuge, para os teus filhos, para os teus pais. Você é a voz de Deus para o teu colega de trabalho. Você é a voz de Deus para o teu vizinho de porta. Você é a voz de Deus para o teu vizinho de casa. Você é a voz de Deus para os teus amigos. Segundo ponto é de que nós somos a voz de Deus, mas nós não somos o próprio Deus. Amém? Amém. Eu queria talvez nessa noite, tirar uma carga do seu ombro, e eu explico. Você é a voz de Deus, mas você não é Deus. Por quê? Como nós ficamos tristes quando nós insistimos em ser voz de Deus para alguém que não quer ouvir, escutar. E fica aquela tristeza, não fica? Poxa vida, eu tenho insistido. Por exemplo, para os eventos que nós temos aqui de homens, casais, há um amigo meu, eu insisto com ele, nunca dá. Olha, a gente vai ter um evento lá de casais, você não quer falar com fulano? Então, rapaz, não vai dar. Essa noite eu ficar, hoje à noite não dá porque eu vou cortar a unha.
Essa foi ótima. Hoje não vai dar, que eu tenho que... Enfim, hoje, rapaz, hoje tem zorra total. Não vai dar. E aí fica aquela tristeza. Eu queria dizer para vocês, ou pior, você pensa aí, e você fica pensando, poxa vida, eu convido, eu chamo, ninguém atende, eu prego, ninguém aceita, eu procuro apresentar, não dá, entre aspas, não dá fruto, eu não consigo dar fruto nesse sentido. Eu queria dizer o seguinte, o profeta Jeremias, um dos profetas profundamente utilizados por Deus na sua vida, Deus falou: Jeremias, você vai falar para o povo, mas ó, eu já estou adiantando, o povo não vai escutar não. Teu trabalho é falar, mas eles não vão ouvir, eu já garanto a você. E ele falou, e ele pregou. Então, meu irmão, minha irmã, você é a voz de Deus, mas você não é o próprio Deus. Quem faz o trabalho de convencimento é o Espírito Santo de Deus. Olha o que diz João, capítulo 16, verso 8. Quando Jesus falando, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence uma pessoa é o Espírito Santo de Deus. Não é a eloquência da pregação, não é a eloquência do pregador. Puxa vida, se eu conseguisse levar lá para a igreja, ele escutar lá, quem ia falar para os jovens, quem ia escutar, quem ia falar para os casais, quem ia falar lá no culto. Não é a eloquência. Deus usa, mas não é isso. Se a eloquência, olha que interessante, se a eloquência fosse algo definitivo, eu estava conversando isso com a minha classe de estudo hoje de manhã. Hoje escutamos de manhã um grande pregador lá na nossa análise de vídeo, escutamos um grande pregador, e até onde eu sei, a igreja dele não é uma igreja grande. E lá onde ele estava pregando, meio vazio. Gente, o povo não quer escutar boas mensagens. O povo hoje quer duas coisas: conforto e estrutura. Dinheiro e cura. É isso que o povo quer. Ofereça uma igreja com conforto e estrutura, estacionamentão, banheiro bonito, ministério com crianças organizadinho, berçário que nem berçário de maternidade, sabe? Aquele vidro, o papai e a mamãe podem ir lá olhar, tudo confortável, você chega, nunca tem problema de espaço, o som é bom, o louvor é bom, o pregador é bom, não é muito comprido, não é muito... Uma bênção. Tem estrutura? Tem lá com quem deixar meus filhos na infância, tem com quem deixar meus filhos nos adolescentes, o grupo é bom, não vai ficar deslocado, o grupo... Tá ótimo. Eu já escutei de gente assim, do auditório: não aguenta esse pastor, um pilantra, um safado. Rapaz, mas você está aqui, meus filhos estão bem, integrados, minha mulher está integrada lá no coral, tudo. Eu vou sair para procurar um lugar aí para meus filhos e minha mulher falar: não gostei, tal, se desviar. Eu aguento esse tonto aí. Estrutura, conforto, cura e dinheiro. Semana passada nós estávamos conversando na nossa classe de estudo. Meu Deus, essas igrejas que acontece isso, o cara vai lá, faz a fila aqui, você vai dar R$1.000, sua bênção vai chegar, isso não sei o que, tal. Está sempre cheia. É isso. Lá tem os melhores investimentos do mundo. Eu pergunto a você, que investimento que você põe lá R$1.000, R$2.000 e você ganha um carro, você ganha um iate, uma cobertura? Que investimento que no mundo que paga isso? É uma tentativa, né? Meus irmãos, não é eloquência. Se eu levar lá, se eu falar, a pessoa vai se... Quem faz o trabalho de convencimento é o Espírito Santo de Deus. Amém. E aí ele vai fazer numa situação absolutamente improvável, em que você vai pensar o seguinte: meu Deus, não é possível que a pessoa veio aqui, escutou isso, esteve com fulano e tal, foi isso. Sabe por quê?
Porque não foi a pessoa, não é o argumento, não é o Espírito Santo de Deus. Nós somos voz para trazer esse que se desviou e a vida dele seja salva. Nós somos voz. Quem faz o trabalho de convencimento é o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Não é argumento. Aí você vê lá o videozinho no YouTube e o pastor lá, o pregador, o líder, um cara super completo, com um argumento conciso, cara fera. Aí você pensa, puxa vida, o meu tio, o meu cônjuge, o meu primo, o meu filho, se escutasse esse fulano, os argumentos desse fulano, ele ia atender. Meus irmãos, não é da ordem, a conversão não é da ordem, não é da categoria, da razão. Não é uma questão de razão. Para você ter eu vou fazer uma ilustração aqui, é uma brincadeira, tá bom? É uma brincadeira. Tarsis, qual que é o time mais importante do Brasil? O time mais importante é o São Paulo. Pingo, qual é o time mais importante do Brasil? É o Corinthians. Eu quero dizer o seguinte, se eu deixasse eles aqui 1 hora argumentando, eu sinto muito se você é palmeirense, porque não é o caso, tá? Se você deixar argumentando, não vai dar em nada. Em relação à conversão, o trabalhar do Espírito Santo de Deus, fiz uma lista aqui de experiências das quais eu lembro, para que vocês vejam a maneira como isso acontece. Eu me lembro, a Cida compartilhou na conversão dela, que na verdade o Alvo era o primo dela, né, Cida? E ela pegou a conversa meio que de rabo ali, de coisa e tal, mas aí ela disse, eu me lembro da frase, é isso que eu quero para a minha vida. Não era nem para ela, era para outro. Mas ela escutou aquilo e ela falou, é isso que eu quero para a minha vida, isso daí é para mim. E eu não me lembro o que foi, mas havia um Espírito Santo trabalhando por trás. Amém. Que fez a obra. Glória a Deus. Né? Aí tem o marido dela, o Roberto, que era super cético, tirava sarro, e hoje está sentado ouvindo aí, né, Roberto? Glória a Deus. Eu tive um aluno que eu já contei aqui na faculdade teológica. O vô dele era Hitler, não lembro se era o pai ou o tio dele, era Hitler também, e ele era o próximo Hitler da lista. Quando ele nasceu, graças a Deus ele virou Jonathan. Mas ele era o próximo Hitler da lista. Sabe como ele se converteu? Numa aula de educação religiosa do ensino fundamental, do ensino médio. Era uma aula, meus irmãos, que assim, ó, eu vou na igreja desde criança, tá? Nem eu, viu? Nem eu entrava aqui e saía aqui. Ah, Deus me livre. Ele escutou e o Espírito Santo trabalhando no coração dele, ele se converteu, procurou uma igreja. Meu aluno lá se preparando para o ministério. Glória a Deus. Por quê? Porque alguém foi voz de Deus para esse rapaz. Só que quem operou na vida dele foi o Espírito Santo. Um amigo meu chamado Ivan, amigo nosso, se converteu do nada. Acho que o pai dele é ateu, se eu não estou enganado, a mãe dele coisa. Se converteu, me converti. Obra do Espírito Santo de Deus. Missionário Luiz Quiliró. Quem se lembra dele conosco lá na Seu Corá, né? Ricaço. Empresas. Ele era presidente do Conselho Federal de Jornalismo da época. Aí um dia, ele desgostoso da vida, ele parou em frente ao cinema, lá no centro da cidade, Avenida São João, se eu não estou enganado, olhou, falou, meu Deus, que vida que eu estou levando. Aí passou do lado dele um molequinho de 13 anos, filho de um missionário, que ia realizar um culto ali pertinho, deu para ele um panfleto, disse, Jesus te ama, mude a sua vida, tal. Ele falou, é disso que eu preciso. Foi, assistiu o culto, se converteu, tornou-se um missionário. Hoje ele tem 90 e... Ele é um ano acho que mais velho que o seu Sebastião. Se ser um ano mais velho, é um ano mais novo. Mas ele é quase igual ao seu Sebastião. Pregador. E vive hoje uma vida tranquila. Ele vendeu tudo que ele tinha. Todas as empresas,
Para quê? Para fazer campanhas mundiais de evangelização. Eu vou sair pelo mundo pregando para as pessoas a mensagem do Evangelho, para que elas se convertam, para que elas deixem a vida de miséria delas e se voltem para o Senhor. E ele falou que, para vocês terem uma ideia da experiência dele, ele falou que ele ganhou na Argentina uma placa de cidadão de uma cidade lá, era uma placa de ouro, em honra a tal cidadão da cidade, missionário Luiz Quiliró. Ele orou, falou: Senhor, meu Deus, me perdoe. Aí ele chegou no Brasil, vendeu a placa, mandou derreter o ouro para comprar panfleto de evangelização. O que eu vou fazer com essa placa? Vou pendurar aqui no meu escritório. E fez da placa panfleto. E hoje, com 95 anos, aí está pregando o Evangelho. Eu faço aqui uma ressalva, um apêndice. Eu disse isso no culto de missões na semana passada, mas as pessoas pensam, a gente vê isso em sociólogos da religião. Por que esse pessoal, os cristãos, né, e religiosos em geral, querem sair por aí para tentar reunir adeptos para a sua religião? Não se trata de reunir adeptos para a nossa religião, se trata de transformar a vida das pessoas. Daquele sujeito que está na Índia, eu já falei, ele tira a comida dos filhos para dar para o rato, ele tira leite do bebê para dar para a cobra, porque ele crê que Deus está na cobra, porque ele crê que Deus está no rato. Eu não incentivo, eu não apoio, eu não luto e trabalho pelo Gilson, pelo Enoque, pelo André, vamos lá juntar mais gente para ser crente. Não é isso. Vamos transformar vidas. Amém. E aí o Espírito Santo de Deus vai trabalhando. Então, quando nós anunciamos o reino, é o trabalho do Espírito Santo que vai dar o resultado. Nós somos a voz, mas nós não somos Deus. Quem faz o trabalho é Deus. Amém. E por último, nós somos a voz, nós não somos Deus. E nós não somos as pessoas para quem nós falamos. E aqui novamente, eu queria talvez, eventualmente, tirar uma carga do teu ombro. Quem aqui não tem ou não teve um cônjuge, um filho, um irmão, um pai ou mãe desviado, que se afastou, ou que você insiste, a pessoa não se converte? E aí a gente pensa o seguinte: eu tenho que orar mais, eu tenho que jejuar mais, eu tenho que ir mais na igreja, eu tenho que ir no culto de oração, eu tenho que ir lá na corrente não sei o que, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, como se isso pesasse sobre o seu ombro. Nós somos a voz, quem faz o trabalho é o Espírito Santo, e quem decide é a pessoa. Amém? Não se culpe pelo seu cônjuge, pelo seu filho, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão. Não se culpe, porque é uma questão da trajetória dele com Deus. Ficamos tristes? Ficamos, mas são as decisões das pessoas. Você é a voz, você não é Deus, e você não é aquele que está escutando. É ela que vai ter de decidir. Isso não significa que nós não devamos dar exemplo, tá certo? Então, exemplo para o cônjuge, exemplo para o filho, para a filha, exemplo para o irmão, exemplo para o vizinho. Sim, nós somos exemplo e devemos ser. Só que não é o exemplo que define, nem um bom exemplo, nem um péssimo exemplo. Quer ver? Sujeito, o homem ou a mulher, servo de Deus, pessoa que não vive só para fingir ser cristão na igreja, é cristão dentro de casa, é cristão em tudo que faz. Aí o filho, a filha desvia. Meus irmãos, o filho e a filha, ou o cônjuge, se quiser mesmo o Senhor, se quiser mesmo se encontrar e caminhar com Cristo, é com um pai e uma mãe que dão um bom exemplo, é com um pai e uma mãe que dão um mau exemplo, porque quem faz o trabalho é o Espírito Santo, e quem atende ou não é a pessoa. E tem aquele pai e tem aquela mãe que são dois tranqueira.
Que na igreja é assim: irmão, a paz do Senhor. E lá em casa é uma nhaca, uma draga. Só que o filho e a filha continuam, porque o negócio dele não é o pai e a mãe, o negócio dele é Cristo. Glória a Deus. Então eu queria encerrar a mensagem de hoje com essa conclusão. Nós devemos descansar, sabendo que as pessoas, elas são responsáveis pela sua própria trajetória com Deus. Amém. Tiago disse: se alguém se desviar da verdade e você trouxer de volta, você vai salvar a vida dessa pessoa. Uma multidão de pecados vai ser coberta. É o último verso do livro de Tiago que nós lemos hoje. Eu gostaria de deixar essa mensagem: seja a voz de Deus para trazer essa pessoa, mas lembre-se de que você não é Deus e de que você não é a pessoa. Ela vai ter de decidir. Eu encerro com uma experiência que eu vou contar abertamente, porque ela foi contada abertamente numa classe, tá certo? Marcão conta que ele ficava muito temeroso, ele tinha o coração apertado, era o processo de casamento dele com a Gabi, e ele ficava com o coração apertado. Por quê? Porque ele havia lido em Atos 16 aquela passagem: olha, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e os da tua casa. E de alguma forma, ou por alguma orientação, ele entendeu que aquilo lá era uma promessa, individual. Então assim, eu creio, a minha casa vai ser salva. Então ele ficava: poxa vida, se eu deixar a casa dos meus pais, o que vai acontecer? A promessa não vai mais se cumprir na vida deles. Então ficava aquele aperto no coração, porque ele falou assim: eu vou casar e talvez por conta dessa minha saída, essa promessa de tu e os da tua casa serão salvos, não vá se cumprir. E aí conversamos na classe, discutimos isso, mas é justamente esse ponto, irmãos. Nós somos a voz de Deus, nós não somos Deus, e nós não decidimos pelas pessoas. Elas têm a trajetória delas com Deus, que é algo delas com o Senhor. Cabe a nós falar, sim; testemunhar, sim; convidar, sim. Agora essas decisões, elas não cabem e não competem a nós. Por isso eu queria dizer, nesse Natal e fora do Natal, presentei com a Bíblia. E se a pessoa não gostar? Não é problema seu. Presentei com o cartão. Diga frases que lembrem Jesus e não Papai Noel e presente. E se a pessoa não receber, como que a pessoa... Seja a voz de Deus. Procure trazer de volta alguém que está afastado de Deus. Seja um vaso, seja um instrumento nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar? Convido a igreja a fechar os olhos. Peça a Deus para que Ele, no Espírito Santo, te dê ousadia para tentar trazer pessoas para o Evangelho, para tentar trazer pessoas para um relacionamento com Deus. Peça para que Ele te abençoe. Peça para que Ele te dê sabedoria. Peça para que Ele te dê a hora certa, o momento certo de falar, as palavras certas. Talvez hoje à noite você esteja do outro lado. Talvez hoje você seja esse que está afastado de Deus, desviado. Talvez você seja, nessa noite, esse que precisa pedir perdão pelos próprios pecados. Talvez você nunca tenha se convertido. Hoje à noite você escuta a mensagem do Evangelho ou pela primeira vez, ou hoje pela primeira vez você quer atender, você quer escutar essa voz do Espírito Santo. Se hoje à noite você deseja entregar o teu coração para o Senhor, se hoje à noite você deseja se converter, levar a vida do Evangelho, a vida que Jesus viveu, a vida que Jesus ensinou, eu convido você a ficar em pé nessa noite, dizendo: Senhor, eu estou aqui, é essa mensagem que eu quero para mim, essa vida que eu quero para mim, esse caminho que eu quero para mim.
Talvez hoje o Espírito Santo não esteja falando para você pregar. Talvez hoje o Espírito Santo esteja falando para você: olha, esse caminho, essa vida. Se você hoje atende esse chamado, eu gostaria de convidá-lo a ficar em pé. Depois nós conversarmos, para que você inicie sua caminhada ao lado de Jesus. Você inicia uma caminhada espiritual. Talvez hoje seja o dia de você se reconciliar com Deus. Deus, obrigado pela Tua palavra que é sempre precisa, Senhor, para falar no nosso coração. Que nós nos engajemos, Deus, nessa tarefa de chamar pessoas ao arrependimento, convidar pessoas a se aproximarem de Ti, Senhor. Pedimos que nos dê força, pedimos que nos dê palavras certas nos momentos certos, Deus. Obrigado pelo Teu amor e obrigado porque o Senhor já nos chamou para esse caminho de luz. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Nós vamos cantar o último louvor.